Nós vamos ler no Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu o evangelista Mateus, capítulo 16, o versículo 13 está escrito assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Se você lê a Bíblia, a palavra de Deus, você começa a perceber aí cada vez mais o querer de Jesus, que a sua igreja, o seu povo, venha estar entendendo a sua palavra, a palavra de Deus. Aí Jesus, reunido com seus discípulos, ele faz uma pergunta: quem dizem os homens? O que eles falam acerca do Filho do Homem? Que eles dizem que eu sou? Aí a Bíblia diz que a resposta foi essa. Uns dizem que o Senhor é o João Batista, eles falam que o Senhor é João Batista. Outros falam que o Senhor é o Jeremias, o profeta Jeremias. E outros falam que o Senhor é o Elias. Outros falam que o Senhor é um dos profetas. Eles não tinham discernimento de quem realmente era Jesus. Como as pessoas, eles falam em Jesus: mas quem é Jesus? Aí de repente encerra o assunto, porque quem não serve a Jesus não sabe explicar quem é Jesus. Por isso que há uma confusão muito grande. Na mesma hora que é Jesus é outra coisa. E você sabe que, deixa eu explicar só para você, que em muitos lugares se lê algumas reflexão do Evangelho, sim, alguns textos bíblicos, sim, mas de repente o assunto é outro, porque não entende de Jesus. Para entender acerca de Jesus, quem é Jesus, tem que ter o Espírito Santo, tá? Aí tem que falar de outras coisas, né? Assim é o povo e os seguidores de Cristo, a verdadeira igreja de Jesus, estavam ouvindo o que eles falavam. Uns diziam que Jesus é João Batista, outros diziam que Jesus é Elias, e outros falavam: não, é Jeremias, e outros falavam: é um dos profetas. Qualidade boa, tanto João Batista, Elias e Jeremias, qualidade que agrada a Deus. Mas só que Jesus não é Jeremias, não é João Batista e não é Elias. Jesus é Jesus, e Jesus é o Filho de Deus. Aí a Bíblia disse que Jesus pergunta agora para a igreja, aqueles que já têm a revelação de Deus, dizendo: e vós que dizeis que eu sou? A Bíblia diz que Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A palavra Cristo quer dizer ungido. É o mesmo que o Messias, o Salvador de Israel, o Messias prometido a Israel. E a Bíblia nos revela que Jesus declara para Pedro que ele é bem-aventurado, porque não revelou para Pedro a carne, o conhecimento, a capacidade dele. Não te revelou a carne nem o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Aí, se você começar a observar, o mesmo texto vai mostrar problema
na vida de Pedro, porque depois que Pedro declara que Jesus é o Filho de Deus, pela revelação do próprio Pai, Jesus começa a falar que ele convinha ir a Jerusalém e que lá ele iria padecer, iria morrer. Ele estava falando da sua morte. Aí o mesmo Pedro, só você acompanhar o texto do versículo que nós lemos, que se segue, lá no versículo 22, a Bíblia disse que Pedro chama Jesus à parte e começa a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti mesmo, de modo nenhum te acontecerá isso. Mas Pedro não estava entendendo o lado espiritual. É mesmo que você tem um mestre muito abençoado, vamos falar de coisas que você entende. Você tem um patrão muito abençoado, você é amigo dele, e ele cumpre as obrigações de patrão, e você cumpre a sua obrigação de empregado. E esse patrão chega e fala: ó, vou morrer. Aí você não vai aceitar. É o que Pedro acabou fazendo. Na mesma hora que Jesus fala que Pedro tinha sido revelado por Deus, por entender que Jesus Cristo é o Filho de Deus, logo em seguida Pedro está repreendendo Jesus. Por quê? Porque Jesus estava dizendo que iria morrer, ia sofrer, ia morrer. Quando Pedro repreende Jesus, falando não vai acontecer, e a missão de Jesus para ser concluída era lá o sacrifício da cruz mesmo. Aí Pedro: não vai acontecer, não vai. E se nós examinarmos outros textos bíblicos, nós vamos ver que Pedro jurou morrer, ainda que se fosse necessário ele morria, mas que ele ia impedir isso. Ou se desse para morrer, morria também junto com Jesus. E todos juraram, até Judas fez esse juramento. Mas aqui Jesus repreende o espírito que usou Pedro, porque antes era o Espírito de Deus falando que Jesus Cristo é o Filho de Deus, revelando que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Depois Pedro dá lugar à carnalidade e Satanás fala na boca de Pedro. E Jesus resolveu o assunto para libertar Pedro. Aí a Bíblia diz: e ele, porém, voltando-se para Pedro, versículo 23. Voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. É um perigo muitas pessoas, porque alguém confiou, alguém foi revelado por Deus, agora você acha que tudo que ele falar é certo. Não, você tem que entender. Por isso que nós temos que conhecer a palavra de Deus. Pedro, o apóstolo, foi usado por Deus, Deus o revelou, e ele diz: tu és o Cristo, Filho de Deus. Depois, quando Deus não estava revelando ele nada, ele foi falar coisas dele mesmo, de capacidade dele, e Jesus falou que era Satanás. Repreendeu o demônio da vida de Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, você está me servindo de escândalo. Jesus estava querendo dizer: olha, a minha missão é esta, ir até a morte de cruz. E assim é a nossa vitória. Jesus morreu lá na cruz, só que ele não ficou na cruz,
ele foi tirado da cruz, foi sepultado e ao terceiro dia Jesus ressuscitou e ele subiu ao céu depois de 40 dias da sua ressurreição, que ele continuou 40 dias com os discípulos ensinando e deu a ordem para que pudessem pregar o evangelho. Por isso que pregamos o evangelho. Então, meu querido amigo, nós anunciamos Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que foi morto na cruz e aquele que foi sepultado e aquele que ressuscitou o terceiro dia, está à destra de Deus, intercede por nós. Ele, somente Ele, é o Salvador. Que assim Deus continue te abençoando,